O Ninter reúne líderes de equipe para palestra sobre inteligência artificial. Como a inteligência artificial impacta as políticas públicas, o programa da TV Uninter explica. Veja os riscos e benefícios dos esportes de alto rendimento. Estreia no JU o quadro ODS em Pauta. Paraná é referência na doação e transplante de órgãos. Você tem medo de fazer mamografia? Entenda a necessidade do exame. No quadro JU Entrevista, falaremos sobre racismo no esporte. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam todos muito bem-vindos. A busca por entender como a inteligência artificial está moldando o futuro das governanças e das políticas públicas foi o tema do programa Fala Prof. A coordenadora de pós-graduação em Serviço Social, Thalita Cabral, recebeu o coordenador da área de Inteligência Artificial e Ciências de Dados da Celepar, Everton Cesário, para esclarecer as questões que envolvem a aplicação de IA nos processos de políticas públicas. Você confere a edição na íntegra no canal da TV Uninter no YouTube. Na última semana, a Uninter reuniu líderes de equipe e coordenadores de curso em uma palestra sobre inteligência artificial, para qualificá-los sobre a realidade das novas tecnologias. Confira na reportagem de Nayara Rosolém. Líderes de equipe e coordenadores de cursos da Uninter participaram no dia 9 de outubro da palestra Tecnodocência e Inteligência Artificial, ministrada pelo cientista da computação, Cid Viana. Essa foi mais uma etapa do programa Formação em Movimento, desenvolvido pela Escola de Polos da instituição, visando a qualificação dos colaboradores. Nessa edição, participaram dirigentes do grupo educacional. Mas mais do que dar respostas, o palestrante plantou reflexões a respeito de formas conscientes de adotar as novas tecnologias e como implementar junto à equipe de TI, para direcionar todas as demais áreas corporativas. É muito importante, dentro do contexto hoje da tecnologia, como a gente vê a tecnologia, principalmente falando de inteligência artificial, iniciativas como essa que a Uninter está tendo, de se preocupar em trazer para o seu grupo executivo, para os seus docentes, a realidade da tecnologia. Explicar, na verdade, desmistificar o que acontece, tirar todo o conceito falso para que a gente possa trabalhar a formação, principalmente uma instituição de ensino, a formação de pessoas, de cidadãos, em que ela tenha uma visão muito clara do quanto a tecnologia pode ajudar. A diretora de Tecnologia da Informação, Isis Marcelino, criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento de um projeto institucional de inteligência artificial, que abrange todas as áreas da Uninter. Ela chamou para a missão o cientista da computação, Aldo Segnini. A Uninter resolveu adotar uma estratégia de adoção de inteligência artificial que é muito inteligente. Ela tem estudado realmente todas as tecnologias que estão disponíveis, tem entendido quais são os impactos, como que isso pode ser aplicado no dia a dia dos alunos, e tem caminhado de uma forma a levar muita transformação para esses alunos. A gente tem visto essa trajetória, essa jornada que está sendo construída de uma forma muito positiva. A gente vai ver aí nos próximos meses, talvez alguns meses aí, uns resultados muito interessantes para todos os alunos. E no quadro JU Entrevista dessa semana, falaremos sobre racismo no esporte com o vereador Professor Euler. O racismo no esporte é um reflexo da desigualdade e dos preconceitos enraizados na sociedade. Casos emblemáticos como o de Daniel Alves em 2014, quando teve uma banana arremessada em sua direção durante uma partida na Espanha, e Vinícius Júnior, alvo de frequentes ofensas racistas em estádios europeus, mostram como o problema persiste apesar dos avanços sociais. A resposta de Daniel Alves, ao comer a banana para ironizar a situação, chamou a atenção mundial. Mas o caso de Vini Júnior demonstra que gestos simbólicos não são suficientes. Sua luta recente tem levado à criação de leis e movimentos mais estruturais para enfrentar o racismo, destacando a necessidade de ação concreta das instituições esportivas e governamentais. A violência contra Vinícius trouxe à tona a discussão sobre o racismo institucional nos campeonatos europeus e a falta de respostas adequadas por parte das ligas e clubes. O desfecho desses casos evidencia a urgência em mudar a cultura nos esportes,
reforçando a importância de que atletas, clubes e governos tomem decisões conjuntas para combater o racismo e garantir que o esporte seja um espaço verdadeiramente adequado, seguro e inclusivo para todos. O racismo continua sendo uma mancha que persiste na sociedade brasileira, e o esporte infelizmente não escapa dessa triste realidade. Apesar de ser um espaço onde a diversidade e a união são celebradas, o preconceito racial ainda se manifesta de diversas formas, tanto dentro quanto fora dos campos. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui no nosso estúdio o professor Euler. Ele é vereador de Curitiba e autor da Lei Vini Júnior, que busca combater o racismo nas arenas e estádios esportivos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer o convite do Gabriel e também da Mavi. Mavi que foi minha aluna, né? Fiquei sabendo agora há pouco, então fico feliz de poder estar com vocês aqui hoje e mais feliz ainda de a gente falar de um assunto tão importante, né? Que é o combate ao racismo. A lei, em especial, trata da questão de combater o racismo em estádios e arenas esportivas. Mas, na verdade, esse é um assunto que tem que ser em todos os âmbitos da sociedade, né? O estádio é algo pontual, mas a gente tem que expandir isso como conscientização para todos os locais possíveis. Com certeza, isso até faz eu me perguntar, o que te motivou a criar essa lei e realmente quais que são os objetivos dela? Bom, a gente inclusive teve a ideia de colocar o nome Lei Vini Júnior, né, em virtude dos casos de racismo ocorridos lá na Espanha com o jogador brasileiro que é o Vinícius Júnior, né? Foram casos que tomaram proporções aí mundiais, né, foram muito noticiados. Tivemos antes outros casos, muitos outros, né? A gente conversava antes aqui, vocês falaram do caso do Daniel Alves, né, que jogaram uma banana. Eu acho que é importante aproveitar esses péssimos exemplos que ocorreram, mas com repercussão mundial, para a gente trazer esse assunto à tona. Não é um assunto de forma alguma para ser varrido para debaixo do tapete. Ao contrário, ele tem que ser realmente, tem que ser colocado luz nesse assunto, as pessoas enxergarem isso e de forma que elas aos poucos se conscientizem do quanto é horrorosa a prática do racismo, condenável, né? E aí eu falei, bom, qual que é a minha contribuição que eu posso dar, não só como cidadão, né, de ir contra o racismo, né, que é uma frase que o pessoal fala, não adianta só você não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Então, como cidadão, praticar isso no seu dia a dia. Agora, como legislador, como vereador, eu fui estudar o que era possível fazer. Né? Então, esse projeto de lei, que agora virou lei, que é a Lei Vini Júnior, é de minha autoria e também outros dois vereadores, a Georgia Prats e o Erivelto Oliveira. Os dois são negros. Mas eu não preciso ser negro para querer combater o racismo. Isso tem que ser uma causa de todos. Perfeito, professor. E de que forma essa lei ela pretende atuar para prevenir o racismo em estádios e arenas e espaços esportivos? Você usou uma palavra importante que é a palavra prevenir. Eu acho que o primeiro objetivo da lei isso é a prevenção. E não conseguindo conter, aí algumas ações para punir, vamos dizer assim, de certa forma, quem comete um ato de racismo. Mas a questão da prevenção. A lei prevê que em todos os jogos, e não só jogos, mas shows também, quando você estiver numa arena, né, esportiva ou um ginásio, seja para uma atividade esportiva ou cultural, que nos momentos possíveis, é lógico que às vezes durante o jogo não dá, mas nos momentos possíveis, os telões do local e também os alto-falantes façam campanhas de conscientização contra o racismo. Então, vai estar lá no telão, né, uma chamada, racismo é crime. No alto-falante, falou, olha pessoal, cuidado, qualquer ação de racismo pode fazer com que a partida ou o show seja interrompido. Então, o tempo inteiro, as mídias dentro dessas arenas, seja visual ou auditiva, que elas fiquem fazendo campanhas, no momento possível, campanhas contra o racismo. Então, essa é a questão da prevenção. E como funcionariam as sanções, tanto para os clubes quanto para os torcedores ou até telespectadores em um evento cultural, em atos racistas? Então, a lei prevê, né, que identificado um ato racista, né, isso seja notificado à autoridade que está cuidando do evento. Essa autoridade pode ser o árbitro da partida, o delegado da partida, pode ser o promotor do show, então ele vai ser comunicado. Ao ser comunicado, ele faz uma interrupção momentânea da partida para admoestar,
falar a respeito, olha, foi cometido um ato de racismo, no caso de um jogo de futebol, isso vai para a súmula e tudo mais, e alertar que a continuidade desses atos pode causar a interrupção completa daquele evento. Então, primeiro é feita uma admoestação nesse sentido. Se houver continuidade do ato racista, aí a lei obriga a paralisação do evento. E é lógico, você pega os estádios, por exemplo, eles têm câmeras, né, eles têm como identificar, né, da onde surgiu, porque também não pode ser uma denúncia vazia. Achamos que houve... Não, tem que ser algo concreto que tenha ocorrido. E aí, feita a identificação do responsável, a lei não pode tratar disso, a lei municipal. Quem trata disso daí são as leis criminais que já existem, né? Porque uma coisa importante de falar, o vereador ele não pode propor, por exemplo, uma lei que institua alguma coisa em relação a crimes. Isso é responsabilidade dos deputados federais e senadores, isso é feito em nível federal. Então aquilo que está na esfera criminal, e já existe, né, o crime do racismo, depois é tratado com as autoridades competentes. Por exemplo, o torcedor vai ser encaminhado, às vezes em postos que existem dentro dos próprios estádios, né? É como se fosse uma, não sei o nome exato, mas uma delegacia avançada que você tem ali para atendimento de ocorrências já naquele momento. Então, identificado o infrator, ele já é encaminhado ali, aí é feito o boletim de ocorrência, e aí vai ser dado continuidade de uma ação criminal contra o ato que ele cometeu. Perfeito, professor. E como que você avalia a receptividade e a colaboração de instituições e federações, por exemplo, como a CBF ou a Federação Paranaense, com essa nova lei? Então, a receptividade é sempre boa, né? Porque salvo algumas pessoas que realmente acho que nunca pararam para pensar no quanto o racismo é prejudicial à cidade, o quanto isso é desumano, no geral, as pessoas recebem muito bem a ideia de combater o racismo. Não só as pessoas, como as entidades, né? Mas é preciso fazer um trabalho de conscientização também com as entidades. Porque não adianta existir a lei e ninguém toma conhecimento que ela existe. Muitas vezes acontece isso, né? Você cria uma lei muito bem intencionado, mas não é dada a devida divulgação para ela, e às vezes nem o clube sabe que a lei foi aprovada. E não sabendo, não cumpre. Lógico que ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei para não cumpri-la. Se a lei existe, mesmo que você não a conheça, ela tem que ser cumprida. Mas como é que você vai cumprir sem conhecer? Então, é um trabalho que Câmara Municipal, Prefeitura e outros órgãos têm que fazer junto aos clubes, deixando clareza quanto a isso. A partir de agora, já 2023, existe a lei que trata da questão do combate ao racismo nos estádios, a Lei Vini Júnior, e vocês precisam se adequar. Mas eu tenho certeza absoluta que a receptividade é muito boa. Todos somos contra o racismo. E o professor comentou sobre a conscientização. Dentro da Lei Vini Júnior, existe alguma proposta de programas educacionais e de conscientização também contra atos racistas? Então, a lei ela trata do ambiente, né, que nós estamos lá inseridos, que é dentro do estádio. Existem ações educacionais propostas? Sim, são ações rápidas, pontuais, que, como eu falei, que é lá no telão, você ter campanhas educativas contra o racismo, também nos alto-falantes, né? Então, são ações educacionais, não dá para dizer que não, mas elas são muito pontuais, ocorrem dentro do estádio. O que o poder público precisa fazer, e aí não precisa de lei para isso, é dar continuidade a isso, principalmente nas escolas, né? Eu vou dar um exemplo que é fora da questão do racismo, mas para você ver como a educação é forte, como a educação é poderosa. Eu lembro que uns 15 anos atrás, minha filha estava lá, não, 15 menos, uns 13 anos atrás, minha filha estava com 4 anos de idade, começando a frequentar a escola e tudo mais. Um dia eu estava lavando louça em casa e me descuidei. Enquanto eu ali estava esfregando o prato, deixei a água correndo. Ela pegou e falou: pai, você está desperdiçando água, isso é ruim para o planeta. Putz, naquele dia eu tomei um susto. Tomei um susto porque era minha filha de 4 anos me chamando a atenção para uma coisa absolutamente óbvia. Vai esfregar ali, fecha, depois liga de novo a água para enxaguar. E isso constrange. A hora que uma criança chama a atenção de um adulto para uma coisa tão óbvia, seja a questão ambiental, seja o racismo ou qualquer outra coisa, que a gente identifique como inadequada, quando a criança fala com o adulto sobre isso e constrange o adulto, isso automaticamente faz com que o adulto mude de comportamento. Então a criança, tendo na escola
uma educação que seja responsável, humana, uma educação que conscientize, por exemplo, contra o racismo, isso faz com que ela leve para dentro da casa dela. E ela levando para dentro da casa dela, ela contamina positivamente toda a família. Uma vez contaminada a família, essa família vai ser difusora disso também na sociedade. Então não adianta só ter ação educacional dentro do estádio. Isso tem que permear toda a nossa sociedade e eu acho que a escola é o melhor local para a gente começar isso. Perfeito, professor. E para a gente finalizar então aqui o nosso quadro de entrevistas, eu queria saber da sua opinião. Quais são os maiores desafios para implementar políticas públicas eficazes de combate ao racismo no esporte? Então, acho que o primeiro desafio é isso, é que a gente possa, na educação formal das crianças, tratar desse assunto. A escola é o local para todos os assuntos, né? Se você tratar com responsabilidade, eu estou falando agora como professor, né? Se o professor tiver responsabilidade, honestidade na maneira de tratar, você pode falar de qualquer assunto na escola, né? Tem coisa que é tabu. Não, depende só da maneira com que você vai tratar, né? Adequado ao nível cognitivo daquela criança. Tem assuntos que você fala com a criança de 4 anos. Tem assuntos que você espera a criança ter 8, 10 anos, né? Então, cada assunto no seu momento. Mas um desafio é isso, é implementar isso de forma sistemática na educação formal dos alunos. Você pega aí, sei lá, 20, 30 anos atrás, não existia educação ambiental nas escolas. A gente tinha ciências, né? E dentro das ciências falava um pouquinho ali de ecologia, alguma coisa. Mas com o passar do tempo, isso passou a ser natural dentro das escolas, né? Como passou a ser natural em algumas escolas falar de empreendedorismo. Então, aos poucos, a sociedade vai evoluindo e vai percebendo que tem assuntos que têm que ser incorporados na grade curricular. E essas questões aí que tratam do combate à intolerância religiosa, combate ao racismo, né, para que as pessoas tenham realmente a convicção e pratiquem depois na sociedade que somos todos iguais, né? Então, como eu falei, combate à intolerância religiosa. Poxa, você tem uma religião, ele tem outra, mas vocês têm que se respeitar, vocês têm que conviver. Um é preto, outro é branco, mas vocês têm que se respeitar e conviver, né, com dignidade de ambos. Uma pessoa tem deficiência, outra não, né? Mas o preconceito quanto a isso está na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas são absolutamente idênticas dentro das suas diversidades. Isso tem que ser muito trabalhado nas escolas, que as pessoas saibam conviver com as diversas situações, com as diferença de cor, de credo, né, questão realmente se a pessoa é típica ou não, diferenças políticas. Só que nós temos hoje um mundo polarizado em que as pessoas parece que não querem discutir as diferenças, elas querem ter razão. E não é esse o caso, a gente tem que remar todos na mesma direção para conseguir efeitos positivos na sociedade. Perfeito, muito obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço poder tratar de um assunto tão importante aqui com vocês. Com certeza. Eu agradeço as suas contribuições e nós encerramos aqui mais um quadro do J1 Entrevista. Até que ponto um esporte de alto rendimento pode atrapalhar ou ajudar a saúde de uma pessoa? Esse e outros questionamentos foram levantados no programa Papo de Arquibancada, apresentado por Gabriel Ismanioto, que recebeu o professor e mestre em Educação Física, Rafael de Mello. O especialista destaca a importância do tipo de treinamento, a periodicidade dos treinos e a relação entre o mal súbito e a prática esportiva com intensidade. Para assistir ao programa na íntegra, acesse o canal da TV Uninter no YouTube. E o Jornal Uninter está de quadro novo. O ODS em Pauta vai abordar a agenda definida pelas Nações Unidas aos seus 193 países membros pelos próximos 15 anos. A agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que abrangem o aspecto social, ambiental e econômico de forma integrada. E no mês que se comemora o Dia das Abelhas, a nossa equipe está com o professor e biólogo Anderson Benedetti, que vai falar sobre a importância desse inseto e como elas estão ligadas às ODS. Olá, Mavi, olá, Gabriel e a todos que acompanham o Jornal Uninter. Eu estou aqui hoje com o professor Anderson Benedetti, que é biólogo e mestre em genética e melhoramento de plantas pela USP.
Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, há uma intensa preocupação com a conservação das abelhas. É até uma discussão, né, desse mês de outubro, né, que a gente comemora aí o Dia das Abelhas. Qual o impacto das abelhas na segurança alimentar e na preservação dos ecossistemas? As abelhas, ela tem uma função muito importante dentro dos ecossistemas, principalmente quando a gente fala de flora, tá? Porque ela faz a polinização. 70%, 77% dessas abelhas que vivem em comunidade, elas buscam o seu alimento ali nas flores, né, das nossas, o nome mais técnico dentro da biologia, que são as angiospermas, são as plantas que têm flor e fruto. Então elas buscam esse alimento na flor e, consequentemente, ela realiza as polinizações. Não é? Quando ela faz essa polinização, ela faz a fecundação e gera-se, sim, então, esse alimento, sementes, né, frutos e, entre outros, ali, que vai ser voltado para a nossa alimentação. Esses animais, esses insetos, né, têm uma importância muito pontual e frágil dentro do ecossistema, sabe? Ela tem aquela pontualidade, porém, a falta dela causa um desequilíbrio incrível. Isso, claro, vai cair por toda a biodiversidade do planeta. Perfeito, professor. Como essa temática, né, essa questão das abelhas está ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU? Essa é uma preocupação que nós temos, né, porque a agenda da ONU, que vai ser agora em Belém do Pará, não é? 2030, de cumprir esses objetivos, que são 17 no total. Não é? E ele é dividido em 3. Né? Nós temos a parte social, que fica no meio, a basal, que é a biosfera, e a econômica. Não é? Quando a gente pensa nas abelhas, a gente entra lá no início, que é a biosfera. Não é? Porque faz parte do ecossistema, então precisa dessa preservação. Não é? Mas as abelhas ela faz parte apenas da biosfera, ela não vai ter impacto nos outros objetivos, no social ou no econômico. Será que a falta dela vai só impactar aqui minha base? Não. Eu acabei de comentar que ela tem essa importância ali para a polinização, produção de alimentos, produção de biodiversidade das plantas, não é? Então, além de afetar aqui a minha base, ela vai afetar lá no econômico, que é o último, porque nós temos empresas melíferas, nós temos aqui nós temos a produção de apicultores, não é? Então, isso traz uma economia. E dentro do social, para a própria segurança alimentar, que nós acabamos de comentar. Não é? Então, é um ponto, é um inseto que a gente precisa olhar com muita atenção e que ele está realmente em risco. Quais medidas essenciais devem ser tomadas para garantir a proteção das abelhas, no contexto dessa agenda que você falou de 2030? Primeiro passo, regular agroquímicos. Né? A gente usa atualmente a palavra agroquímico, mas eu não gosto muito dela porque a gente tenta desvencilhar lá do agrotóxico, sabe? Tentando desvencilhar essa palavra, mas regulamentação de agrotóxicos, né? Nós já tivemos um problema no Brasil, por exemplo, do fetanil, que é uma molécula química que é muito usada dentro da agricultura, é um excelente inseticida dentro da agricultura, porém, ele afeta as abelhas, né? A aplicação dela ali, sendo de forma aérea ou diretamente nas plantas, afeta a população. E detalhe, ele não é de contato geral. Quando a abelha volta para a colmeia, ele vai afetar a colmeia inteira, sabe? Então, um químico liberado no Brasil. Está sendo regulamentado pelo IBAMA. Esse é o primeiro passo, não é? Regulamentação agrícola. Porque as populações de abelha em si, né, elas vão conseguir ali se manter dentro das florestas, dentro das APPs, não é, que são obrigatórias também dentro dentro das grandes áreas agrícolas, não é? E claro, a preservação ali de algumas áreas para locação dessas abelhas, com certeza. Professor, a gente pode dizer que a conservação das abelhas está diretamente ligada a práticas agrícolas mais sustentáveis? Com certeza, com certeza. Como eu acabei de comentar, nós temos um químico aí perigosíssimo, não é? Ele tinha sido proibido no Brasil no final dos anos 2000, foi voltado a ser regularizado para uso abundante no início de 2020, não é? Agora o IBAMA está caindo em cima para poder desregulamentar, né? Já caiu, já está dentro da lista do IBAMA esse químico justamente para
não ter essa aplicação, não é virar ilegal, porém ainda não é lei, é somente uma recomendação do IBAMA. Não é? Tendo uma agricultura sustentável, o que eu falo de agricultura sustentável não é só a agroecologia, por exemplo. É ter a monicultura, porém de uma forma sustentável, com menos químicos, com menos erosão de solo, com mais técnicas, tecnologias que afetem menos o meio externo do campo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, por disponibilizar um pouco do tempo para falar aqui com a gente. Eu que agradeço. E a gente chega ao final do nosso quadro. Gabriel, Mavi, a gente encerra por aqui e volta com vocês no estúdio. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, entre 2023 e 2025, a estimativa é que haja 67 casos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres. Apesar desse número alarmante, muitas não realizam o exame de mamografia. A maior queixa é o desconforto que ele proporciona com a compressão da mama. A especialista e mestre em engenharia biomédica, professora Evelyn Rosa de Oliveira, explica como funciona a mamografia e esclarece a importância do exame no diagnóstico do câncer de mama. Confira o texto na íntegra no site Uninter Notícias. Você sabia que o Paraná é referência na doação e transplante de órgãos? Além disso, o estado possui a menor taxa de recusa familiar para a doação. A reportagem de Luiz Garcel explica sobre o assunto. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Paraná possui a menor taxa de recusa familiar no país. Se a família concorda com a doação de órgãos, o hospital ele preenche uma série de documentos e encaminha para a organização de procura de órgãos e a central de transplantes. O Sistema Estadual de Transplantes conta com a Central Estadual de Transplantes, localizada em Curitiba, que coordena 4 organizações de procura de órgãos distribuídas em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. A Central de Transplantes vai cadastrar esse doador no sistema informatizado do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional de Transplantes, que é o mesmo sistema onde estão cadastrados os dados dos receptores. E esse sistema, de forma automatizada, vai cruzar os dados do doador com os dados do receptor e emitir a lista dos pacientes compatíveis. É gratificante você ver um rim funcionando e ele chorando, dizendo que a vida deles mudou. No Paraná, são 3.800 pessoas aguardando por um órgão. O Hospital Angelina Caron, o maior centro de referência de transplantes do estado do Paraná. Aqui são 5 programas de transplante, incluindo medula óssea. A propósito, aqui neste hospital foi realizado o primeiro transplante de pulmão do estado do Paraná. Marley mora em Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso. Com 56 anos, ele aguardava por um transplante de rim há 5 anos. Fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Ele foi chamado para receber o órgão de um doador que teve morte cerebral. O rim está reagindo bem, graças a Deus está fluindo tudo bem. Jorge fazia hemodiálise há 2 anos. Ele teve falência dos rins devido a complicações na pressão arterial. Recebeu outro rim, do mesmo doador do Marley. Eles agora têm uma ligação. Agora a vida nova, cuidado, né? Que qualquer descuido a gente pode voltar para cá, né? Irmão de rim é aquele paciente que recebeu simultaneamente um rim de um mesmo doador. E quando se identifica no próprio hospital um irmão de rim, um ajuda o outro. O Jorge está aí do lado aí, irmão de rim. Além do Setembro Verde, comemorado internacionalmente em homenagem ao doador, a Lei Estadual número 18.803 de 2016 instituiu o Setembro Vermelho, com um mês dedicado a ações de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos e tecidos no Paraná. O Jornal Uninter fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Obrigado pela presença de todos. Siga a TV Uninter nas redes sociais e acesse o nosso site uninter.com/notícias.